Nós estamos vivendo um momento de proporções bíblicas. Todas as vezes que eu estudava a passagem referente à guerra de Gog e Magog, passagem que aparece principalmente em Ezequiel 38, Ezequiel 39, mas também em Zacarias 14, e também no 2º Salmo há uma referência a essa passagem. Eu sempre me perguntava, qual configuração política deve acontecer para justificar a vinda das maiores potências ao Oriente Médio? E é claro que nós acreditamos na palavra do Eterno, mas eu não conseguia compreender qual seria a configuração que justificaria a vinda das potências. E de repente nós temos lá em Israel, durante a guerra, a presença do presidente dos Estados Unidos, onde já se viu isso na história. Um presidente sair do seu país e ir até um outro país em guerra. Isso é extraordinário. Presidentes de outros países, da Itália, da França, da Alemanha, todos indo para Israel para representar os seus interesses, ou para demonstrar o seu apoio, ou ambos. De repente nós temos 2 fragatas de navios, porta-aviões americanos, e ontem chegou um submarino nuclear norte-americano à região. A Turquia também enviou navios para a região. A China também deslocou navios para a região. E a gente tem, obviamente, a Rússia, a gente tem o Irã. E tudo isso ao redor de Israel. Isso é fora de série. Eu não sou profeta. Eu não posso afirmar. Mas que tem algo muito grandioso e muito importante acontecendo, está muito claro. Eu não sei se os senhores sabem, mas se nós calcularmos as idades de Adão e dos seus filhos, a gente vai saber, e isso está na tradição judaica, que o ano da independência de Israel foi igual ao ano bíblico do nascimento de Abraão. Independência de Israel, 1948. O nascimento de Abraão, 1948. Alguém aqui acha que isso é acaso? Agora tem mais uma coisa extremamente importante e interessante. Várias pessoas em Israel estão dizendo que essa guerra contra o terrorismo, contra a vontade de deslegitimar Israel, é uma segunda guerra da independência. E pasmem, Abraão, de acordo com a Torá, ele foi enviado pelo Eterno, pelo nosso Abba, quando ele tinha 75 anos. Eu peço aos senhores que somem. 1948 mais 75 dá quanto? 2023. A festa de Sucot, a festa dos tabernáculos, na qual a gente comemora a proteção divina sobre o povo de Israel nos 40 anos do êxodo do Egito. A leitura profética que é feita nela é a leitura de Zacarias 14, que fala da guerra de Gog e Magog. Um dos maiores rabinos dos últimos séculos, o Rosemi Lublin, que foi assassinado no Holocausto, ele falou, a guerra de Gog e Magog começa no último dia da festa de Sukkot, que foi exatamente o dia do ataque covarde do Hamas.
São muitas coincidências. Na semana que Israel decidiu entrar em Gaza, nós tivemos a leitura da Torá, da porção de Noé, que fala do dilúvio. E adivinhem qual foi o nome que os terroristas colocaram para a ação criminosa deles? Dilúvio. Tufana em árabe significa dilúvio, dilúvio de Al-Aqsa. Mas o que eles não sabiam, e isso é impressionante, é que naquele mesmo trecho da Torá, o Eterno diz o seguinte: eu vou destruir a terra. Por que eu vou destruir a terra? Que maleaha aretz, pois a terra está cheia de Hamas. Hamas em hebraico significa violência. Isso exatamente na porção semanal que nós lemos quando Israel invadiu Gaza. Obrigado. A gente pode continuar com muitas coincidências aqui, e eu quero encerrar a minha fala me referindo ao Salmo 2. O segundo salmo, o rei Davi fala que chegará o dia em que as nações e os povos e vários líderes vão conspirar. Conspirar contra quem? Contra o Eterno e contra o seu ungido, contra o Messias. A única coisa que a gente pode compreender dessa relação de movimentos aqui no Brasil e no Ocidente, que dizem que aqui eles são a favor dos direitos das mulheres, e lá eles não têm nenhuma palavra para falar sobre as pobres mulheres do Irã, é que existe uma conspiração. A única explicação que a gente pode dar em relação a essas pessoas que dizem no Brasil que defendem os direitos dos homossexuais, dos GLBT, e lá apoiam regimes que massacram essas pessoas. A única explicação que a gente pode dar para esses movimentos que querem tirar os símbolos religiosos cristãos do Brasil, que tem a ver com a cultura judaico-cristã, enquanto lá eles apoiam os movimentos mais fascistas do universo, é que existe uma conspiração. E é importante estarmos atentos, porque é uma conspiração não somente contra Israel. Eu, como judeu, eu fico feliz de ver a bandeira de Israel aqui, mas eu digo para vocês, é uma conspiração contra o Brasil, é uma conspiração contra a civilização, é uma conspiração contra a família. O que está escrito nesse salmo? Nenateka mosrotemo, vamos rasgar os laços. A conspiração é de rasgar os laços que nos conectam, como irmãos em Deus, como família, pais, filhos, irmãos, amigos. Obrigado. O povo brasileiro tem que estar atento, porque essa é uma guerra contra a civilização, não é somente uma guerra contra o povo judeu. Se estamos em Gog e Magog, eu não sei, mas com certeza absoluta, o futuro da humanidade, o futuro do Brasil, depende da postura que nós iremos tomar daqui para frente. Que o Todo-Poderoso abençoe grandemente a todos vocês, amém, vossas famílias, o povo de Israel, os reféns, os soldados, os inocentes de todos os lados e todo o nosso amado e querido Brasil. Shalom. amém. Obrigado, Rabino Ventura.